Nós estamos ao vivo. Espera aparecer, que demora um pouquinho pra ficar ao vivo. Peraí. Tá chamando. Ele demora uns 2 minutinhos porque fica chamando. Bicho, como você tá? Parecendo teu pai. Não falei isso. Isso é um elogio, cara. Eu vou pular no prédio, cara. Espero que não esteja vendo isso aí, né? Eu acho que já foi, né? Então já. Tá, já tem uma Então, pessoa ao vivo, já. Bom, hoje eu resolvi fazer uma live e eu convidei o Dr. Orlando Colhado, que é meu grande amigo, meu irmão, e além das afinidades que a gente tem com relação a esportes, artes marciais, com música e etc e tal, nós temos afinidade também dentro do campo da ciência e dentro das ciências biológicas. E eu gostaria que ele se apresentasse para a gente e nós vamos estar dispostos aqui para vocês para responder, né, e bater um papo a respeito de dor de cabeça, cabeça e pescoço, face e com relação odontológica. Bom, meus agradecimentos aqui ao meu grande amigo, meu irmão Marcelo Kraus, referência em odontologia em Maringá. Eu sou médico especialista em dor, sou doutor em dor pela USP e professor dos cursos de medicina da UEM e da Uningá. E eu tenho uma clínica de dor, que é a Clinidor, e nós atendemos desde 1999, aqui na Clinidor, aqui na Avenida Rio Branco. Eu penso que vai ser muito interessante hoje a nossa conversa, porque dor orofacial é algo muito prevalente na população, né? E o primeiro profissional, quando um paciente tem dor, principalmente na face, um dos primeiros a ser consultado é o cirurgião dentista, né? E uma coisa que nós temos ligado diretamente, acredito que o Orlando deva receber vários pacientes com referência de dor que incluem disfunção temporomandibular, né, que é a DTM, e passa pela odontologia. Então nós temos contato e muitas vezes também alguns tipos de dor que costumam ser um pouco mais de casos de exceção, são de difícil diagnóstico pelo cirurgião dentista e que podem ser tanto tratadas como diagnosticadas por um médico especialista dentro da área de dor. E enquanto eu não venho as perguntas, Orlando, eu queria te fazer uma pergunta com relação o novo desafio que você se propôs de fazer, que é fazer a prova da FIP para constar no quadro da UIP, seria isso? Não, a prova da FIP, a FIP quer dizer Fellow International Pain Practice. A FIP ela é organizada pela UIP, que é a World International Pain. A FIP é um título que nós temos como especialistas em dor, que é um título mundial, onde você é habilitado, é visto como um profissional habilitado para realizar procedimentos percutâneos para o controle da dor, sem oferecer nenhum risco ao paciente. Então, até para isso existe uma prova, né, que te avalia e te capacita perante uma instituição fundamentada e normatizada, que é a UIP, como um especialista em procedimentos intervencionistas. Ou seja, é o creme de la creme dentro da área de dor. Digamos assim... Um título, uma certificação que te classifica como alguém com propriedade maior dentro do campo da dor. Exatamente. A FIP, ela te avalia nos procedimentos guiados com intensificador de imagem, que é o aparelho de raio-x. E tem uma outra prova que eu vou prestar em setembro, que é a CIPS, que ela te capacita como fazer procedimentos guiados por ultrassom. Sim. A gente tem mais alguma pergunta já do Facebook? Tem. Tenho uma dor sempre no mesmo dente.
tomo remédio, mas depois a dor volta. O que pode ser? Tem uma dor sempre no mesmo dente e ela é recorrente. Ok. Essa dor ela pode ter diversos motivos de acontecer, mas pelo fato de ser localizada, acredito eu, Orlando, eu acredito que deva ser alguma coisa ligada à parte odontológica, uma cárie ou mesmo a pulpite, seja ela crônica ou mesmo com fases de agudização. Tá? Eu acredito que você deva procurar um cirurgião dentista para que esse diagnóstico seja fechado e seja tratado, removido o tecido cariado ou mesmo feito o tratamento de canal dele, para que isso não evolua para um quadro de dor mais intensa, inclusive dificultando o diagnóstico. Muitas vezes a gente tem esse problema. Você, além de dificultar o diagnóstico com relação à localização pela intensidade da dor, né, nós temos a dificuldade com relação ao problema em si, né, com relação a pressão de disco ou mesmo algumas miofasciites, né? Alguma outra? Tem, eu acho que é pro Dr. Orlando agora. Meu médico me diagnosticou com neuralgia do trigêmeo. Existe tratamento que não seja cirurgia? Essa pergunta é muito pertinente, porque às vezes a gente nota muita dificuldade no diagnóstico da neuralgia trigeminal. O paciente chega aqui já com várias avaliações e sem diagnóstico. Coincidentemente, eu atendi hoje uma paciente que tinha diagnóstico de neuralgia trigeminal, foi diagnosticada como tal aqui no consultório, mas não tinha diagnóstico prévio. A neuralgia trigeminal, ela tem o mesmo padrão, ela é em choque, pode ser em queimação também, ela tem uma duração curta de alguns segundos, ela tem um gatilho, ou seja, o paciente fala, se eu colocar o dedo aqui, ou se bater água gelada, ou se eu mastigar em cima daquele ponto, vai dar aquele choque que é uma dor insuportável, que dura alguns segundos, depois melhora, né? Bem, a cirurgia para o tratamento da neuralgia trigeminal é a descompressão neurovascular. Só que a descompressão neurovascular ela está indicada em pacientes mais jovens. No paciente de mais idade, o procedimento mais indicado é ou o balão trigeminal, que é o balão de Fogart que é inflado em cima do gânglio de Gasser, ou a radiofrequência ablativa, aonde você dá uma queimadinha no nervo que está conduzindo a dor. Agora, antes de tudo isso, o padrão ouro para tratar neuralgia trigeminal é a carbamazepina, de preferência o original, que a gente realmente nota que o resultado no controle da dor é muito melhor. Já no segundo dia o paciente já está com a dor controlada. Orlando, eu tenho vários colegas meus, vários indicadores meus que acompanham a gente, alguns deles trabalham com a área de DTM. Muitas vezes o que eu percebo é que existe uma dificuldade muito grande em diferenciar sintomas entre neuralgia trigeminal e uma síndrome da ardência bucal ou mesmo da síndrome de dor miofascial. Existe essa confusão ainda que permeia um pouco dentro do campo da odontologia com relação a esse diagnóstico. E o que você teria para falar a respeito para os meus colegas em si? Bem, a tua pergunta é muito interessante, porque quando você vai atender um paciente, o tratamento se inicia no diagnóstico correto da causa da dor. Se você não fizer um diagnóstico correto, você não consegue boa resposta no tratamento. Por quê? Para cada tipo de dor tem um tipo de medicação, tem um tipo de abordagem, então você não trata. Tem gente que fala assim, eu tomei até morfina e não melhorei. A morfina ela é indicada para 50%, 55% dos tipos de dor. Os outros 45%, 50% não vão melhorar com morfina. Então, o diagnóstico da causa é muito importante.
E aí, Marcelo, você tem que diagnosticar se a dor é muscular, que são as síndromes dolorosas miofasciais de músculo mastigatório, acomete muito o masseter e o músculo temporal, os pterigoideus também podem estar acometidos, né? E você tem que avaliar ATM, né? Sempre auscultar a ATM, pegar um esteto e auscultar mesmo, como se estivesse fazendo uma ausculta cardíaca, né? Para ver se na abertura e fechamento de boca existe crepitação. Isso é sinal que o disco está protruindo e sendo recapturado pela articulação, né? Você tem que avaliar a abertura de boca, né? Normalmente você pede para o paciente colocar 3 dedos e se esses 3 dedos entrar entre o vão dos dentes, você tem mais que 40 milímetros de abertura. É a abertura esperada, ideal para esse paciente, né? E você tem que ver se a dor não é neuropática. Que é um grande problema. Exatamente. Por quê? Porque a dor muscular, às vezes, ela mimetiza a dor neuropática. Ela pode queimar, ela pode arder, pode dar parestesia. Inclusive, é presente no consultório, é muito frequente, principalmente em mulheres acima de 60 anos de idade, a questão da síndrome da ardência, né? Síndrome da ardência bucal. Que é visto como uma dor central, né? É visto como uma dor mediada pelo tronco cerebral. Você perde a inibição, porque nós temos um sistema equilibrado de dor e inibição da dor. Quando essa inibição se torna ineficaz, você pode ter vários tipos de dor, inclusive a síndrome da ardência bucal, que é muito desagradável, né, Marcelo? Pois é. E existe também uma questão, muitos pacientes têm muita dificuldade. Isso eu acredito que é uma característica que tem quando você lida com dor, né, dentro da odontologia, e você como estudioso da dor também deve perceber isso. A dificuldade que o paciente tem de descrever o que ele está sentindo. Dentro dessa síndrome da ardência bucal, eu já tive pacientes, as pacientes que me relataram, inclusive, que havia movimentação, compressão, não conseguiam descrever. Gabapentinoide. Então, essas últimas que eu falei também são indicadas para esse tipo de dor. Por quê? Porque impedem que o nervo fique causando estímulos que causem dor. Aquele fio desencapado. Exatamente, é um fio em choque, né? Em curto. Em curto-circuito. Mais alguma pergunta? Pergunta só aí pro pessoal se o som tá bom. Quem está assistindo está conseguindo ouvir o que a gente está falando? Fala para eles mandar um joinha. Manda um joinha pra gente. Isso. Tem uma pergunta que meu marido fala que ouve eu ranger os dentes à noite. E durante o dia eu sinto dores no rosto. O que pode ser? Então, é a tal da DTE. Né? O problema da disfunção justamente acontece nessas situações. Você, em fase inicial, geralmente o companheiro que vai sinalizar. No caso ali, o marido dela que está sinalizando, olha, range, eu sinto um certo sintoma de manhã cedo, e isso tem a ver diretamente com o bruxismo, né, que é uma parafunção, e essa parafunção ela pode ser resolvida de várias maneiras. Hoje em dia a gente tem bloqueio com toxina botulínica, a gente tem o reposicionamento dos dentes de uma maneira mais harmônica, com uma dimensão vertical um pouco maior, liberando o disco articular e liberando toda a musculatura que fica em contração contínua ali e causando uma dor por fadiga muscular, por excesso de uso. E é uma coisa interessante, Orlando, que muitas vezes, isso até eu já tive no consultório, que eu tive um caso de miosite de pterigoideu lateral e medial, e havia uma situação interessante. Além do conjunto de dores que a paciente sentia, né, com a região pré-auricular, né,
com relação ao músculo masseter, etc. e tal, existia uma dor irradiando para essa região do pescoço. Isso daí é uma coisa muito interessante, porque você já está fora da nossa área, né? Nossa área de atuação. Muitas vezes o paciente pode te procurar para resolver essa questão e é uma situação ligada à DTM. Qual que é a frequência que você encontra e quais os problemas associados com o DTM que você encontra no teu dia a dia? Mais uma vez, muito interessante a tua pergunta, Marcelo. Por quê? O que é o paciente ter a causa da dor aqui e, além de doer aqui, doer num lugar à distância? Isso é a dor referida. Né? E o que é a dor referida? A dor referida é o nervinho que leva a dor daquela região que está inflamada, tá? Ele também passa por outra região que a dor se refere. Então ele tem uma inflamação, às vezes no esternocleito, e a dor pode se referir na nuca. Por quê? Porque é o mesmo nervo que pode estar inervando as duas regiões. Então a dor referida é sintoma clássico de DTM. Né, que é a síndrome dolorosa miofascial. O que você tem que procurar? Você tem que procurar ponto gatilho, que são aqueles pontos musculares enrijecidos, né, que você, quando palpa o ponto, você sente um nódulo embaixo do seu dedo, e você palpando aquele ponto por 5 segundos, a dor naquele local se transmite à distância, e ela se refere à distância. Como você percebe a frequência desse tipo de situação aparecer para você aqui no consultório? É bem comum, Marcelo. Por quê? Porque a síndrome dolorosa miofascial é a primeira causa de dor orofacial. Né? As dores neuropáticas são 20% das causas de dor. Então, a gente chega lá para ter uma pergunta interessante a respeito delas. Tá certo. Então, você falou bem. Tem o reposicionamento oclusal, tem o dispositivo interoclusal, né? E as medicações também. E as medicações que possam melhorar a sua qualidade de sono, porque quem range os dentes dorme mal. Quem é que dorme bem? Quem atinge aquela fase do sono que os olhos ficam, que é a fase REM, né? A fase REM, os olhos ficam pulando durante o sono. Geralmente a pessoa dorme mal e quem dorme com essa pessoa dorme mal também. Dorme mal também, porque quem dorme mal acorda muito, range os dentes, ronca, faz de tudo para atrapalhar o sono do outro. Exatamente. Inconscientemente. E depois acorda com um mau humor incrível. A privação de sono é um dos maiores problemas de saúde pública hoje em dia no mundo. Você vê cada vez mais pacientes necessitando de uso de medicações indutoras e mantenedoras do sono. Né? Uhum. Então a gente tem uma situação assim, bem comum, e é uma coisa que eu já esperava ouvir de você, porque a gente encontra isso na vivência clínica, isso no consultório. São duas coisas interessantes. A primeira é que 90% da população brasileira, até por questão da miscigenação étnica que a gente tem, herda características anatômicas de vários grupos étnicos diferentes que por muitas vezes colocam a parte muscular numa situação ruim, ou mesmo os dentes em posição ruim. Ou seja, 90% da população precisaria de tratamento ortodôntico ortopédico, não por motivos estéticos, mas sim funcionais, para acabar depois não tendo um problema relacionado à dor média, moderada ou mais avançada, um quadro mais avançado. E as malas oclusões, elas também são responsáveis por 80% dos problemas odontológicos que a gente recebe no consultório. E eu estava comentando com você a respeito da questão de dores neuropáticas, né, que é aquela que o nervo quer doer. Ele não precisa do estímulo externo, né, para a gente explicar para quem está ouvindo. Ele não precisa do estímulo, o nervo dói por si mesmo. Então, dentro dessa característica, quais são as situações, as síndromes que nós podemos encontrar
Isso, o cirurgião dentista, ou mesmo quem está assistindo a gente agora, quais são as situações que nós podemos ter com relação à dor neuropática? Quais são as síndromes que podem acontecer? Bem, Marcelo, a maior causa de dor neuropática, facial principalmente, é a neuralgia trigeminal. Em segundo lugar, é a neuralgia do glossofaríngeo. Já na região cervical, é a neuralgia do plexo cervical. Tá? C2, C3, que são os nervinhos que saem daqui da região do pescoço, da medula. Pode estender até um pouco mais, porque eu anunciei para quem está ouvindo agora que nós vamos falar sobre dor orofacial, cabeça, pescoço e afins. E outra dor comum, Marcelo, é a neuralgia do nervo occipital maior, que é aquele paciente que tem dor na nuca. E é muito comum, paciente dor na nuca. Onde é que você tem dor? Tem dor na nuca e a minha nuca fica ardendo e dá um pouco de choque. Você faz um teste terapêutico, você aplica uma medicação em volta do nervo, que é um nervinho que sobe aqui na nuca, né? Aplica e daí 2 minutos o paciente falou, acabou minha dor. Porque o anestésico foi lá, estabilizou o nervo, e você já injeta um pouco de anti-inflamatório para o nervo também não doer mais a longo prazo, né? Então, uma situação muito comum, Marcelo, no consultório, neuralgia pós-herpética. Pois é, eu estava quase esquecendo. O herpes, ele acomete muito a primeira raiz do trigêmeo, que sai aqui em cima do olho. Então o paciente fica com uma vermelhidão na testa e começa a ter dor em queimação, em ardência insuportável, não dorme, né? Que é a neuralgia do trigêmeo pós-herpética. Inclusive, falando para os nossos ouvintes agora, existe também um tipo de herpes, que é o zoster, que ele tem uma afinidade muito grande por inervação. Essa dor herpética que nós estamos falando é do primo do vírus da catapora, ou é o próprio vírus da catapora? O varicela, veja bem, a varicela é uma doença causada na infância, né? Que é o varicela zoster, o vírus. Quando você se curou, o vírus fica ali, latente. Quando você fica mais velho, você pode ter uma queda de imunidade. O vírus se fortalece de novo e vira herpes zoster, que é o vírus que vai lá no nervo, vai comer as bordas do nervo e causar uma dor insuportável, que é uma das doenças, uma das dores mais desafiadoras para se tratar, a neuralgia pós-herpética. Antigamente, o que era indicado dentro da odontologia era justamente o Buscopan, ou mesmo até situações interbucais. Eu não tenho experiência clínica com esse tratamento, mas o que era indicado era Buscopan e bochechos com clonazepam, uma solução de clonazepam. Era essa indicação na época, mas eu não tenho contato, né? Ainda continua da mesma forma ou mudou-se muita coisa? Sim. Bem, primeiro você tem que tratar a infecção, né? Com os antivirais, né? O aciclovir, o vanaciclovir, são os antivirais que estão aí no mercado. Primeira coisa, então, tratar a infecção para diminuir a lesão do nervo, né? E você, uma semana depois de iniciada a lesão, ou 10 dias, você já começa a aplicar soluções anti-inflamatórias no nervo para que não cronifique aquela dor. Porque quanto menos o nervo inflamar, menor a chance dele lesar e continuar dando dor pro resto da vida. E existem medicações orais também, né, muito interessantes para o tratamento da neuralgia pós-herpética. São os gabapentinoides, como a pregabalina e a gabapentina, e os antidepressivos tricíclicos também funcionam muito bem. Agora, hoje em dia, Marcelo, os guidelines são o seguinte: tratar a lesão
e fazer bloqueio o mais cedo possível para o nervo não cronificar. Ok. Tem uma pergunta já direto aqui. No consultório muitos falam sobre dores psicológicas. Aqui, pelo que eu estou vendo, é um técnico de saúde bucal. Dores psicológicas. Falamos que não existe dor, sempre será algo a investigar. A dor é para quem sente, né? Dor é só para quem sente para saber, né? Mesmo que seja psicológico, o paciente está sentindo a dor. Então você tem que valorizar, né? Que é a chamada dor psicogênica, né? Você tem que valorizar, o paciente tem que receber um tratamento psiquiátrico e um tratamento objetivo para aquele tipo de dor. E condições também, no caso de você, por exemplo, ter um paciente que está ali sendo colocado sob pressão, ou mesmo o estímulo que você precisa para produzir dor naquele paciente, então acaba sendo uma coisa que se retroalimenta, né? Exatamente. A gente precisa valorizar, e o comentário ali foi muito interessante. Respondendo ainda, estendendo um pouco a observação muito bem feita pelo Marcelo, é que o paciente com dor psicogênica, ele pode ter uma dor somática associada. E você só fica tratando a parte psicológica e esquece de examinar. Então, mesmo o paciente que já tem um diagnóstico de dor psicogênica, deve ser imaginado como se você não soubesse o que ele tem. Todos os testes devem ser feitos, porque você pode achar outras causas para a dor. E nunca se esquecer que esse paciente pode estar ansioso ou pode estar deprimido, como você já falou. A ansiedade precede a depressão. E uma situação também é que a gente depende, lembra logo no comecinho da nossa live eu falei com relação à percepção da dor, eu acho que com relação à dificuldade que o paciente tem a falar sobre a percepção da dor. E em descrever ou mesmo sentir a dor, a gente vê um quesito bem subjetivo, né? Então aí você tem que considerar a parte emocional também. Às vezes você tem um problema que é exacerbado por isso, né? A sensação daquele problema é exacerbada. E a gente não pode deixar, como profissionais da área de saúde, lidando diretamente com dor, ainda mais dentro de um consultório odontológico como a gente, de desvalorizar. Dor é para quem sente, né? Exatamente. A IASP, que é a International Association for the Study of Pain, que é uma instituição que preside todos os estudiosos da dor no mundo, junto com a UIP, ela diz que dor é uma sensação sensorial e emocional. Não é só a dor do ferimento, do machucado, da doença, da lesão. É a dor também emocional. Por que você tem uma lesão igual ao outro e você sente muito mais do que o outro? Porque tem motivos emocionais muito envolvidos e que podem tornar a sua dor muito mais intensa e desagradável do que o outro. Você falou muito bem, né, do limiar doloroso. O que é o limiar doloroso? É a quantidade de estímulo que eu tenho que causar para o paciente sentir dor. Então, um espetão em você pode doer muito menos do que em mim, porque o teu limiar é maior do que o meu. A gente vê até várias pessoas que entram em transes de... por exemplo, pessoas tipo pessoal dos monges budistas que conseguem atravessar a agulha, né, a percepção da dor. Deitar em cama de prego. Andar em cima do fogo lá, da cinza, né, da brasa. Uhum. Então tudo isso é um pouco diferente, né? Varia de acordo com o paciente, de acordo com o ser humano. Sem dúvida. Isso, Marcelo, é o que a gente chama de biodiversidade. A biodiversidade não vale só para a flora e para a fauna, vale para o ser humano. Muito mais até do que a biodiversidade que a gente ouve sempre na TV. O ser humano é biodiverso também. E ele é muito diferente, né? Por que um sujeito é sossegado, o outro é estressado? Né? Por que um sujeito é deprimido, o outro é feliz? Ser humano é uma máquina complexa, só que não deram o manual de instrução para a gente tem que correr atrás e saber como é que funciona. Exatamente, a educação está muito ligada, né, Marcelo? Nós aprendemos durante a vida
a lidar com as situações estressantes, inclusive com a dor. E o profissional da área da saúde está muito presente nessa ajuda, né? Constantemente. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, acho que é do Dr. Marcelo. Dores no ouvido, tem a ver com os dentes? Tem sim. Com relação à questão do posicionamento, né, dentário, nós temos uma situação onde a arquitetura da face bucal pode ser colocada de uma forma que existe uma sobrecarga de alguns grupos musculares e com isso tem alguns pontos dentro da síndrome de dor miofascial, que o Orlando falou agora há pouco, nós podemos ter essa situação específica e isso se desenvolver e evoluir para um quadro de dor muito mais intensa e muito mais aguda. Uso excessivo do celular, questão da má postura, pode provocar dores nos ombros? Ou o que pode ocasionar, né? Essa está bem atual, Orlando. Uso do celular pode causar dor? No meu caso, só cortando um pouquinho, no meu caso, só se bater no rosto com o celular eu mordei ele. Agora, joguei a bola para você. Olha, Marcelo, qualquer atividade que faça você sair da sua posição anatômica, qual é a posição anatômica? É essa aqui, ó. Né? Eu estou sentado, nós estamos meio esparramados aqui na cadeira. Então, eu estou sentado com a cabeça reta. A partir do momento que eu faço isso, para ficar no WhatsApp, para ficar vendo rede social, o que eu estou fazendo? Eu estou sobrecarregando musculatura cervical, eu estou fazendo um desalinhamento de forças, eu estou relaxando um músculo aqui e estou pondo muito peso no outro. Então, quando eu estou aqui, eles se equilibram. Quando eu faço assim, eu forço muito a musculatura posterior. E o que é mais que eu estou sobrecarregando quando eu estou olhando muito para baixo? Ou o contrário também, olhar muito para cima. Tem profissões que você tem que ficar olhando para cima. A tua profissão é muito difícil. Eu sabia que você ia falar. O dentista, eu tenho vários amigos dentistas que têm dor cervical. O cara tem que ficar o tempo todo fazendo um giro de 30, 40 graus, mobilizando todas as articulações da região cervical, que são chamadas de articulações facetárias. Elas inflamam e causam dor. E sabe uma coisa interessante que eu estava vendo com essa questão do uso do celular que a gente estava falando agora há pouco, é de que eu estou vendo como anatomista agora. Além da questão do posicionamento de cabeça, existe todo um comprometimento também que pode acontecer de ordem muscular. Né? Porque aqui eu estou nessa posição, estou fazendo uma hiperfunção do peitoral, né? Eu estou com o meu bíceps continuamente, não for segurar aqui, aí eu tenho a questão do braquial aqui, etc. e tal, e tudo isso acaba sendo usado de uma maneira inadequada. Isso começou a ocorrer no teu consultório desse tempo digital que começou para cá? Quanto que a vida moderna, a vida digital tem influenciado nos casos de dor crônica? Muito interessante. Eu hoje recebi uma paciente que tem dor cervical e na nuca. E o que ela reclamou para mim? Ela reclamou não, o que ela relatou? Que o trabalho dela, ela tem que ficar lendo muito e muito digitando. O que você faz quando você está digitando? Você está levantando seus braços. Para isso, você tem que mobilizar uma quantidade grande de músculos, né? Que são os músculos que estão envolvendo diretamente a articulação do ombro, que é o manguito rotador, e os músculos externos, que todo mundo vai na academia para fortalecê-los, né? Quando você está indo na academia para ganhar massa muscular no bíceps, no tríceps, no deltoide e no trapézio, você está ajudando a tua mobilidade, mas você está de alguma maneira sobrecarregando aquele músculo. E você pode estar causando lentamente uma síndrome dolorosa miofascial, que é a inflamação do músculo que em determinado momento não recebe mais sangue, porque ele fica muito contraturado,
ele inflama e causa uma área que gera dor. Que é a dor do House, para quem acompanha, né? A dor do House na perna dela. Não sei se você já assistiu. Eu já assisti. A dor dele era justamente por essa, por anoxia, né? Na inervação, eu não lembro qual que era, que ele usava para arrancar. Ele tem uma dor radicular, né? E ele gosta muito de usar um opioide potente. Ele é viciado em um opioide, né? Acho que é a hidrocodona. É a oxicodona. Só que nos Estados Unidos, a oxicodona ela é de liberação rápida. Então, às vezes o paciente tem algum benefício com o uso dela, porque ela cai na corrente sanguínea rapidamente e alguns pacientes têm uma sensação de bem-estar com isso. No Brasil, nós não temos a liberação rápida, ainda bem. A liberada gradativamente vai satisfazendo as necessidades álgicas ou analgésicas do paciente. Nós temos mais alguma pergunta? Tem. Mais? Como aliviar dores ou tensão na região dos ombros? Né? Todo mundo está tenso. Dói, mas o que fazer? Isso é um reflexo da vida moderna, né? Excesso de informação. Quanto maior o excesso de informação, mais a sua cabeça funciona, mais a sua ansiedade funciona, mais a gente tem um corpo tenso, com hiperfunção muscular, a gente tem dor. E o que fazer? qual foi a pergunta? O que a gente pode fazer numa situação dessa? Olha, primeira coisa muito importante para você que tem dor muscular, você tem que ter um sono bom. Quando você dormir, os teus músculos têm que relaxar. Se você não tiver um sono bom, você tem que ir atrás de mecanismos, de ferramentas que melhorem a tua qualidade de sono. Isso é fundamental, né? Sono. Primeira coisa, sono. E outra, tempo, né? Tem gente que me fala, não, eu vou dormir 3h30 da manhã, e que hora você acorda? Eu acordo às 6 horas. Pô, como é que você vai ser saudável dormindo 3h30 por dia? É muito pouco. O teu corpo precisa de mais, teu corpo é muito exigido durante o dia, a tua cabeça também. Então, o sono reparador, ele tem no mínimo 7 a 8 horas. É difícil de cumprir? Eu posso falar porque eu gosto de dormir cedo. Eu vou para a cama 22h30 no máximo, eu estou dormindo. Senão, no outro dia eu acordo ruim. Outra coisa importante, Marcelo, é alongamento. Coisa que você pode fazer em casa. Você entra na internet, como alongar a sua região cervical e cintura escapular. Lá tem os alongamentos necessários. Faça lá 1 a 2 vezes por dia. Fortalecimento é importante. A academia é importante, só que você tem que ter orientação. Você não pode chegar lá e falar, eu quero ser o Schwarzenegger da década de 80 e virar, não. Tudo tem que ter orientação, né? Por isso existe o profissional da área da saúde, o educador físico, o fisioterapeuta, o cirurgião dentista, todo mundo para ajudar. Dentro de uma construção de saúde a benefício dos nossos pacientes. Agora, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta que é muito recorrente no meu consultório. Sim. Tá? Eu recebo muitas vezes pacientes com diagnóstico de pulpite. Sim, o diagnóstico de pulpite ele é interessante, porque a pulpite ela pode apresentar várias fases do processo de inflamação. E dentro desse processo de inflamação, uma das fases iniciais começa com pequenas pontadas, uma dor não específica, não localizada, num dente específico. E isso desaparece depois de algum tempo, conforme a inflamação se instala e você tem uma pulpite irreversível e ela começa a se manifestar de maneira um pouco mais intensa, começam a aparecer outras sensações associadas. A dor, a percussão é uma delas que costuma aparecer. O dente passa a ser percebido na boca, né? Você começa a ter a sensação de toque. Existe também o que eu chamo de síndrome da garrafinha, né? Depois que ele já começou a entrar já em fase de pequenos abscessos, formação de pus no interior da polpa,
existe uma situação interessante que acontece com a expansão de gases ali dentro. Então, o que você tem? Toda vez que você aquece o meio bucal, você come alguma coisa quente, ou mesmo que a própria temperatura de 37 graus do ser humano, ele causa uma expansão e uma compressão em cima dos terminais nervosos. E aí, o que você faz? O paciente está te esperando na sala de espera com uma garrafinha de água gelada na mão e toda vez que começa a doer, ele toma. Né? Então, isso é um caso bastante frequente. Então, está com a garrafinha de água na sala de espera, você pode ter certeza. É pulpite. Percussão positiva, dor estimulada ou gelado mais que 5 segundos ou tardia após o estímulo, você pode ter certeza é pulpite mesmo, você vai ter que fazer um canal. Okay? Agora, é muito interessante, Marcelo, a gente esclarecer isso muito, que eu recebo muito paciente que fez extração de 3 ou 4 dentes. Por quê? Porque ele jurava para o dentista que o problema era o dente. Uhum. E aí extrai um, não melhorou. Não, é o outro. Não, arranca, eu quero que arranca. Extrai. Não. Bom, ele extrai 3, 4 dentes e a dor não melhora. Então, eu tive uma situação muito próxima disso com uma paciente que me foi referida, que estava nessa situação. Ela tinha realmente uma pulpite, só que eu achava que o quadro não fosse para isso. Né, não fosse o suficiente para causar intensidade de dor e quadros de dor migratória, que inclusive elas variavam para arco superior, arco inferior, região de pescoço, dor intensa. Então, ela tinha uma pulpite, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Poderia ter um problema ali, mas existe uma situação que eu acredito que seja de ordem neuropática presente. Né? E ela acabou deixando o tratamento e seguiu o tratamento depois fazendo extrações. Agora ela está sem os dentes e com a dor. E continua com a dor. Pois é. Isso é muito recorrente aqui na clínica, viu? Paciente que faz extração jurando que é o dente que está causando dor, ele tira e não é o dente. Ele trata o canal, a dor não melhora, então arranca o dente, extrai o dente. Como você falou agora no começo também, diagnóstico. Se a gente não tem diagnóstico, o plano de tratamento não pode ser qualquer um, porque não vai dar certo. É importantíssimo, isso é o primeiro passo. Se diz em dor que o que você tem que fazer para tratar a dor? Você tem que identificar a causa e interromper a transmissão. Você interrompe a transmissão eliminando a causa ou no próprio nervo, impedindo por meio medicamentoso ou pelos bloqueios percutâneos ou outras técnicas ablativas que a dor chegue até o cérebro. Tem uma pergunta, só mais como é feito o diagnóstico para o canal? Acho que tem um pouco a ver com isso. Então, o diagnóstico do tratamento de canal tem a ver com justamente essa situação que eu e o Orlando encontramos aqui. Né? Diferença de temperatura, né? Percussão, a dor de intensa a moderada, tá? Eu costumo falar que ela não é localizada dentro do campo odontológico, mas ela é um pouco mais ampla. A sensação não é aqui um ponto específico, é um pouco mais ampla, mais localizada, delimitada dentro da cavidade bucal. Aquele dente que seria a origem do problema. Então, feito o diagnóstico, os testes, confirmando esse diagnóstico, tratamento de canal. Sim. Né? E, caso não, se houver dúvida, sempre nós fazemos parte de todo um conjunto de especialidades que promovem a saúde e o bem-estar dos pacientes. Então, a gente deve trabalhar de maneira interdisciplinar quando a coisa evoluir, né? Quando o problema exigir, a gente deve lançar mão dessas alternativas e não ficar mutilando o paciente, removendo dente torta direita, sem um diagnóstico preciso. Né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, tem uma sobre bruxismo. Bruxismo tem cura? Olha, bruxismo tem controle, né?
O X não tem controle através, como o Orlando disse, placas interoclusais, né, a própria medicação e o reposicionamento dentário, né, isso também é importante. Com relação aos bloqueios, Orlando, normalmente a gente escuta o paciente, principalmente região lombar, né, eu fui lá no Dr. Orlando e ele realizou um bloqueio. Quando se fala em bloqueio, para a gente deixar para os nossos espectadores conhecer o que é um bloqueio. O bloqueio, ele antigamente era conhecido como infiltração. O que é o bloqueio? É uma evolução da infiltração. A infiltração era feita às cegas antes, né? O paciente tinha uma dor no ombro, no quadril, né? O profissional da área de saúde ia lá, enfiava uma agulha e injetava uma medicação lá que se espalhava e a dor melhorava. O que é o bloqueio? O bloqueio é a evolução da infiltração. Nós começamos a fazer a abordagem da causa da dor entrando com uma agulha lá, com anestesia local, às vezes com sedação, injetando uma medicação no local onde a dor é gerada, ou fazendo um procedimento de radiofrequência e tal, guiado por imagem. Então a gente usa ou um aparelho de ultrassom ou um aparelho de raio-x que te guia. Você sabe onde a tua agulha está e você sabe onde você está injetando a medicação. Então o bloqueio é o aperfeiçoamento da infiltração, feito guiado por imagem. Então, e esses procedimentos de bloqueio, eles podem ser realizados em praticamente todas as situações de dor no corpo? Não. Podem. Mais uma vez, Marcelo, você tem que fazer o diagnóstico da causa. O que é que está causando a dor? É uma hérnia de disco? Eu tenho dor lombar. O que pode doer na região lombar? Hérnia de disco, síndrome facetária, que é a inflamação entre as vértebras, o disco próprio pode infeccionar, que é a discite, né? A articulação sacroiliaca, principalmente o paciente que tem vértebra com placa e parafuso, é muito comum a sacroileite. Os músculos, tem muito músculo na região lombar, eles podem se contraturar e causar dor. Então, mais uma vez, né, parafraseando você aqui, faça o diagnóstico antes de mais nada, para depois você oferecer um tratamento adequado para aquele tipo de dor. Pode ser medicamentoso, a fisioterapia nos ajuda bastante, outros profissionais da área da saúde, o educador físico, o cirurgião dentista, né? E nós, especialistas em dor, e nossos colegas também, às vezes a dor é cirúrgica, então você encaminha, para o neurocirurgião, para o ortopedista, para o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Às vezes a dor é causada por um câncer e o paciente não tem diagnóstico. Aí você vai lá, fez o diagnóstico. O que está causando a dor? É o câncer. Manda para o oncologista primeiro, né? E continua tratando a dor. Como você mesmo já disse, é inter e multidisciplinar. Tem vários profissionais envolvidos no tratamento da dor. Principalmente, muito especialmente, o pessoal da imagem, radiologia e laboratório, né? Que você sempre lança a mão para ajudar no diagnóstico. Exatamente, porque muitas vezes a gente tem a visão do paciente, a gente faz o nosso exame físico, mas a gente precisa dos exames auxiliares para que mostre para a gente, muitas vezes um direcionamento, ou mesmo tire aquela ambiguidade do diagnóstico, né? E a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Tem mais uma só. Mais uma? Eu sinto, não sei se é o músculo ou se é o nervo. Agora é uma pergunta de cunho pessoal. Ranger, tipo, eu sinto como se ele tivesse rangendo mesmo, e tem hora que estala. Isso é sinal que ele está inflamado? É o nervo ou é o músculo que faz isso? Não necessariamente. Que parte do corpo? Escápula. Certo. Veja bem, o nervo,
o nervo é muito complexo, né? Tem a parte do nervo que leva a dor para a medula e tem a parte do nervo que leva a informação motora para o movimento. Né? A escápula, o que pode doer na região da escápula? Pode ser ombro, pode ser o músculo elevador da escápula, né? Pode ser o romboide que está do lado da escápula. Então, para você fazer um diagnóstico de dor, é muito desafiador, de dor na região da escápula, você tem que identificar qual estrutura está causando a dor. É muito comum o elevador da escápula inflamar. Você infiltra ele guiado por ultrassom, a dor desaparece. Ou a dor da escápula pode ser causada por uma hérnia de disco ou por uma síndrome facetária, uma inflamação entre as vértebras que dá uma dor referida na escápula. Mas ou no dorso. De eu sentir esse ranger dele, isso aí é sinal que você tem uma contratura da musculatura. O ranger é um aumento do tônus. O que é o aumento do tônus? O músculo encurtou. Então, como ele trabalha deslizando fibras umas sobre as outras, se ele está encurtado, ele está sob maior pressão. Então, ele crepita, ele gera sons. E o paciente, às vezes, sente isso. Né? Alongamento muito importante, Pilates ajuda, biofeedback, você tentar identificar qual é a posição que te causa mais sons vindo do músculo e procurar evitá-las, né? Fortalecimento, então toda uma avaliação muito abrangente para a gente dizer para o paciente, é isso que você vai fazer, é assim que você vai melhorar. Ok. Bom, e agora... Nosso tempo também já está se esgotando e antes que o Instagram corte a gente, porque é desse jeito a live, eles cortam a gente se deu tempo. Então eu gostaria de falar para todos que estão assistindo e todos que vão nos assistir que esse vídeo vai estar nos nossos canais do YouTube. Nós vamos postar no IGTV do Instagram, tanto o meu quanto do Orlando, vai estar disponibilizado. E nós estamos abertos a responder as perguntas de vocês no direct ou mesmo no privado. E esse vídeo vai estar à disponibilidade de vocês. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Orlando, que é meu irmão, e eu gostaria de dizer para ele que eu admiro muito pela potência de profissional que ele é e pelo que ele representa dentro da medicina da dor, no estado do Paraná e mesmo no Brasil, e principalmente pela forma valorizada e humana com a qual ele vê o paciente, que é uma coisa da qual a gente compartilha. Então eu gostaria de te agradecer e numa outra oportunidade que a gente possa falar novamente. Marcelo, eu quero ser recíproco ao que você me disse. Você é um profissional muito valorizado, tanto que você é o meu dentista. Né? O Marcelo já tratou os 2 canais aqui e o Marcelo é o meu consultor para problemas dentários. Grande profissional, obrigado pelo convite, foi uma experiência fantástica. Eu não tinha feito uma live ainda e eu acho que vai ser uma primeira de uma série, né? Isso, e se prepara que as perguntas vêm sempre depois no direto. Ah, sem dúvida. Tá ok? Então, obrigado. Obrigado, meu irmão. Até muito mais. bom. Foi. Bacana. Então, e aí agora esse vídeo todo a gente baixa